Olá, hoje estamos sendo desafiados pela Palavra de Deus a pensar sobre o tema exemplo nas escolhas. O tema geral da nossa série de mensagens é farol na escuridão. O farol é aquele que tem a função de orientar uma embarcação à noite que precisa chegar à margem. E nós vivemos hoje um mundo desorientado sobre várias perspectivas e esta desorientação tem a ver com a falta de referências ou de faróis. No entanto, há algo bem específico que é o mundo das escolhas ou da tomada de decisões. Nesse processo todo, o que estamos vendo são pessoas desorientadas, decidindo a vida de qualquer maneira e servindo de um exemplo negativo, distorcido para os seus, sobretudo quando pensamos na perspectiva de pais para filhos. Ou ainda, numa outra perspectiva, vamos encontrar pessoas que são ícones no mundo midiático, que são, na verdade, heróis e heroínas de adolescentes, jovens, pré-adolescentes, e que fazem escolhas erradas e que isso se reproduz em novas escolhas erradas na vida daqueles que acabam seguindo os passos deste pseudo-herói. Há uma palavra sobre isso, eu quero lê-la, aliás, são dois textos que iremos ler nesse momento de início da nossa fala. Um deles é Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O outro texto, Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, diz assim: Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vamos ficar com esses dois textos, na verdade existem muitos outros, poderíamos pensar sobre a questão das escolhas. Por exemplo, na multidão de conselhos, há sabedoria. É um outro caminho, quando se busca conselhos, você faz escolhas mais acertadas. Mas eu quero focar nesses dois versículos, ou nesses dois textos, melhor dizendo, Gênesis capítulo 1, Deuteronômio capítulo 11, e esses dois textos nos trazem uma compreensão muito clara sobre o perigo das escolhas. Temos aqui o primeiro texto em que Eva, e depois por consequência também Adão, fazem a escolha pelo pecado, se rebelam contra Deus, quebram uma orientação divina, invadem um espaço que não estavam autorizados a invadir, e atraem sobre a vida deles maldição, pecado, peso, dor, constrangimento. Nós vamos ver logo na sequência, eles juntaram folhas, fizeram ali, na verdade, roupas dessas folhas de figueira, porque estamos falando de vergonha, percebem que estavam nus e ficam envergonhados. Na sequência vamos ter aí um primeiro assassinato em família, em que Caim mata Abel. Vamos ter aí uma família que se dissipa, Caim tem que sair errante pelo mundo, depois de matar o seu irmão Abel, e temos então uma família que se fragmenta por causa do pecado. Tudo isso começou na escolha que fora feita por Eva e, consequentemente, por Adão. Mas o Deuteronômio vai dizer que está diante de nós a bênção e a maldição, ou seja, é uma escolha, e nós precisamos fazê-la. Não basta você ignorá-las. Às vezes até podemos fazer, mas ignorar uma escolha é uma forma também de escolher. Escolher o caminho da omissão, o caminho do acaso, do destino, como alguns acreditam. Mas eu entendo que bênção e maldição tem muito mais a ver conosco do que com Deus, no sentido em que mais depende das nossas escolhas do que necessariamente uma obra de Deus. Até porque Deus não amaldiçoa ninguém, Deus é Deus de amor. A maldição é consequência das nossas escolhas e não da mão de Deus que pesou sobre alguém e que puniu esse alguém com maldição, como alguns, infelizmente, acreditam por falta de compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Mas temos que ser um exemplo das escolhas. Já ouviu falar de maldição hereditária? Algumas pessoas acabam falando sobre isso. Existem várias formas de compreender, não vou entrar no assunto propriamente dito, apenas usá-lo como ilustração. Olha, o pai era alcoólatra. O avô também era. O filho agora é. E ele casou, tem filho, e o filho do filho do filho também é. Você tem aí, às vezes, 3, 4 gerações sofrendo com alcoolismo. Bom, aonde isso começou?
Será que não tem escolha ali sendo feita? Porque na compreensão de alguns que pensam em maldição hereditária como uma imposição em que não dá ao outro capacidade de resposta ou de escolha para quebrar aquela lógica, estamos então diante de um problema sério, porque a Bíblia diz que está diante de nós a bênção ou a maldição. Nós escolhemos o que fazemos com a vida. Então é claro que teve um avô, né, teve um pai, agora tem ali mais alguém na família que fez a escolha errada, por exemplo, pelo alcoolismo. E não tenha dúvida que isso vai influenciar os demais a fazerem as mesmas escolhas. Para além de questões espirituais que estão em torno desta tal maldição hereditária, não vou entrar nas particularidades, uma coisa é certa, as escolhas erradas feitas por alguém podem ser, e normalmente serão repetidas por outras pessoas que tomam esta primeira como referência. E é por isso que temos que ser um farol na escuridão, ou exemplo nas escolhas que fazemos. Porque se eu faço uma boa escolha, eu estou permitindo ao meu filho, por exemplo, fazê-la também, de fazer uma boa escolha. Por exemplo, eu faço a escolha pela honestidade, eu faço a escolha pelo perdão, pela reconciliação, eu faço a escolha pelo respeito. Eu escolho nessas coisas e o meu filho me observa e olhando para mim como referência, ele também, no momento em que for testado, fará também as mesmas escolhas, com um cenário diferente, com questões diferentes, mas as mesmas escolhas. Escolherá o caminho da honestidade. É automático assim? Não, não é. É possível que alguém que faça boas escolhas tenha na família uma outra pessoa que não as faça, mas a possibilidade é muito maior de repetir aquilo que está sendo proposto como padrão do que a dissonância. Então é muito importante nós entendermos de que diante de nós está a bênção e a maldição. Eu preciso fazer escolhas. Eva e depois Adão fizeram uma escolha equivocada, errada, que trouxe danos, dor, não somente para ele, mas para todos nós até o dia de hoje. Nós pagamos um grande preço pela escolha deste casal lá no Jardim do Éden. E nós precisamos aprender a fazer escolhas. Mas como fazê-las de forma acertada, pastor? É simples, por mais que pareça complexo. Nós que não conhecemos a vida, o futuro, o coração humano, precisamos depender mais de Deus para fazer escolhas. E é quando eu oro, é quando eu medito na palavra de Deus, é quando eu dobro os meus joelhos, me humilho diante de Deus, eu clamo por Ele, é que Ele me ajuda a fazer escolhas corretas. Vez e outro, meu coração pode se inclinar, por exemplo, para o ódio, o ressentimento, mas quando eu dobro os meus joelhos, olho para a palavra de Deus, busco a Deus, o meu coração passa agora a ser inclinado para a reconciliação, para o perdão. E a escolha foi alterada, porque essas escolhas são alteradas no fórum íntimo de intimidade com Deus, de vida com Deus. É Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que você, em nome de Jesus, saiba fazer boas escolhas, porque não tem escolha sem preço. Toda escolha, toda e qualquer escolha tem preço a ser pago, seja alto ou baixo, seja negativo ou positivo, mas toda escolha tem consequência. Ação gera reação e normalmente não se pode evitar as consequências de uma escolha. E que Deus nos ajude a fazer boas escolhas e que por conta disto sejamos um farol na escuridão para aqueles que nos observam e nos percebem como pessoas prudentes, sábias, que fazemos escolhas acertadas na vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.